Meu queridíssimo irmão, minha queridíssima, a paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo do Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Aqui, né? Nesta bela manhã, sábado de aleluia, não sei quando vai ser postado este vídeo, porque tem vários vídeos, né, na frente deste, para ser postado. Mas só dizendo que nós estamos trazendo o quê? Esse novo quadro no canal, não é? Catecismo e Bíblia. Não é esse novo quadro? Catecismo e Bíblia aqui no canal. Para quê? Para que as pessoas, nossos irmãos e irmãs, possam se conscientizar e possam ler o Catecismo da Igreja Católica, não é? Aqui está a explicação, aqui é a doutrina básica da Igreja, aqui está a explicação das Sagradas Escrituras. Então, meu querido irmão, quando às vezes a gente diz assim, eu escuto algumas pessoas dizerem, né? Como eu queria entender a Bíblia, como eu gostaria, quantas pessoas não colocam, né, nas minhas redes sociais, especialmente no Facebook, dizendo como eu gostaria de entender dessa maneira. Olha aqui, ó. Catecismo de João Paulo II, Catecismo da Igreja Católica, Concílio Vaticano II, não é? E hoje, meu querido irmão, nós, nesse novo quadro, Catecismo e Bíblia, né, deste canal, como nós estamos vivenciando, eu estou aqui no sábado de aleluia, daqui a pouco, na vigília, esperando Cristo que rompe a morte, que rompe a escuridão, as trevas, né? A luz que vence as trevas, a luz sempre prevalece sobre as trevas, não é? E o povo, diz Isaías, capítulo 9, versículo 1, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. João 8,12, quem é essa grande luz? João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então aqui nessa bela árvore hoje, aqui nesta rede, não é? Para gravar este vídeo da série Catecismo e Bíblia. Para mostrar, para provar que tudo que está dentro do Santo Catecismo, não é? Está de acordo com a Sagrada Escritura. Está de acordo com a Sagrada Escritura. Para mostrar para você que a doutrina básica da Sagrada Escritura, esse amarelinho aqui, ó, está de acordo com a Sagrada Escritura. Para incentivar muitos e muitos a lerem o Catecismo da Igreja, a conhecerem a doutrina básica, adquira também o Código de Direito Canônico, se você tiver acesso, não é? Para mostrar para você. E hoje nós vamos discutir algo na Sagrada Escritura, é algo muito discutido. É algo estranho e doutrina difícil para começo de conversa. Irmão, do que é que você está falando? Eu estou falando da descida de Jesus aos mortos. O creio diz, né, que ele foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos. Mas essa mansão dos mortos, o que é essa mansão dos mortos? Não é? O limbo, o Hades, o Sheol, já que nós sabemos que o Hades era um lixão, não é? Lá de Israel, era onde, inclusive Manassés, sacrificara ao deus Moloque os seus filhos. Então, para nós atualizarmos, para nós vermos o real significativo de tudo isso, né, o Catecismo nos apresenta, né, que Jesus desceu ao inferno. O creio é claro, a mansão dos mortos. Mas o que é essa mansão dos mortos? Realmente é o inferno? Não é? Como o Catecismo nos fala, realmente Jesus desceu aos infernos? Os dois professores meus de Bíblia, quando eles pregam sobre o purgatório, eles usam essa passagem de Pedro para dizer que Jesus desceu ao purgatório. Se nós formos analisar aqui grandes santas místicas, não é? Da qual foi apresentado o purgatório, tem estágio do purgatório bem próximo do inferno. Por exemplo, aquelas pessoas que elas estão bebendo chumbo derretido, aquelas almas que estão tomando chumbo derretido, aí diz que está 1 grau ali do inferno, próximo do inferno.
Então, o termo Jesus desceu ao limbo, ao Hades, né, que nem volto a frisar, Manassés, no livro de Reis e de Crônicas, nós vamos ver que Manassés sacrificava ao deus Moloque, não é? Sacrificou seus filhos, e esse era chamado de Hades, onde sacrificava ao deus Moloque, deus egípcio, mesopotâmio. Então, nós vemos que esse lugar foi dado de Hades, depois passou a ser o lixão de Israel. Então, o catecismo romano, que não é esse, é outro catecismo, vai dizer que Jesus, ao descer o inferno, salvou os que estavam no seio de Abraão. Salvou os que estavam no seio de Abraão. Então nós passamos a entender o seguinte, que Jesus desceu, como diz Pedro. Vamos ver a passagem de Pedro? E o texto vai aparecer aqui ao meu lado. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19. É nesse mesmo espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Veja aí. Então Jesus desceu ao limbo, ao Hades. Esse Hades aqui não é o inferno dos demônios, porque Jesus desceu ao inferno. Desceu onde? Onde estava preso Noé, a alma de Noé, onde estava preso a alma de Moisés, não é? De Isaías, de tantos outros. E nós vemos algumas passagens veterotestamentárias, como em Jeremias, Deus dizer, mesmo que Moisés e Jeremias e Isaías apresentassem diante de mim para interceder por esse povo. Nós vemos também aparecer relato no livro de Macabeus, na visão da intercessão de Jeremias diante de Deus. Então fica essa grande pergunta, esse inferno que o Santo Catecismo diz que Jesus desceu e apresenta em 1:8 de Apocalipse, eu tenho a chave dos infernos e da morte, da morada dos mortos e do inferno. Foi verdadeiramente o inferno dos demônios? Não foi o inferno dos demônios que Jesus desceu. Então, nós vamos ver e entender que Jesus desceu ao purgatório, aquele estágio perto do inferno, próximo do inferno, mostrado aos grandes místicos da nossa fé. Não é? Da qual foi mostrado um grau perto do inferno. Então, esse tipo de inferno é apresentado de inferno porque é um tipo de quê? De sofrimento, semelhante ao sofrimento do inferno. Porque o que foi mostrado a uma grande santa mística da igreja foi mostrado o quê? Um grau acima do inferno, de quem? Do purgatório, considerado como inferno, onde as almas bebiam chumbo derretido. Não é? Então nós estamos vendo aqui o seguinte, que os dois professores meus, tanto Paulo Leitão, ex-pastor do Natal, como o padre Listouro, nessa passagem que diz que de Jesus, sua alma separada do corpo, desceu ao cárcere, eles afirmam que isso aqui é o purgatório. O Catecismo da Santa Mãe Igreja, por isso nós estamos trazendo, né? Eu estou gravando esse vídeo no dia do sábado de Aleluia, aproximadamente 9 da manhã. Não sei quando vai para o canal, porque já tem vários outros vídeos na frente gravados. No parágrafo 636 diz: Jesus desceu à mansão dos mortos. O símbolo confessa que Jesus morreu realmente e que por sua morte, por nós, venceu a morte e o diabo, o dominador da morte. O Cristo morto em sua alma, unida à sua pessoa divina, desceu à morada dos mortos, abriu as portas do céu aos justos que havia precedido. Preste atenção.
Só foram salvos os justos, porque Deus tinha prometido que nenhuma pessoa entraria no lugar de seu repouso, ou seja, na eternidade. As portas da eternidade estavam fechadas. Jesus, com sua morte, quando ele diz: Pai, em tuas mãos entrega meu espírito, tudo está consumado, e suspira na cruz às 3 horas da sexta-feira da paixão, Jesus vai romper o véu da eternidade agora para nós. Quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz: podemos entrar no santuário eterno em virtude do seu sangue. Então o santuário eterno é o que? A eternidade, em virtude do seu sangue. No versículo 20 diz: nos abriu um caminho novo e vivo, que nós podemos agora ter acesso a ele através de seu corpo. Veja, através do sacrifício da carne e do sangue de Cristo, o cristão, chamado a ser santo, sem a qual ninguém verá o Senhor, próprio Hebreus 12, 14 é claro, sem a santidade ninguém verá o Senhor, poderá ter acesso agora a essa eternidade. Porque o justo, Jesus, rompeu, rasgou esse véu para que nós pudéssemos ser salvos. Para que os santos pudessem chegar à perfeição. E eles já chegaram à perfeição. Eles já estão na perfeição. O próprio livro, a Epístola aos Hebreus 12, 23, vai falar da Assembleia Universal e de Deus, juiz das almas dos santos, que já chegaram à perfeição, ou seja, ressurreto na glória. Então, se grandes apologistas vê nessa passagem de Pedro, eu não estou aqui querendo mudar, incentivar ninguém a deixar de crer no que ensina a Mãe Igreja. A Santa Mãe Igreja ensina que Jesus desceu ao inferno, só que esse inferno é onde estavam os justos, não é? Conhecido como seio de Abraão. Ou seja, dá-se a entender, a nós fazermos aqui uma volta de 180 graus e entender que isso era o purgatório, da qual Paulo fala na primeira carta aos Coríntios 3, a partir do versículo 15. Não é? Mesmo lá não havendo tempo e cronos, tem que passar uma temporada para a purificação das almas no purgatório. O estágio de purificação para que a alma seja santa, para entrar na eternidade santa, prega os apologetas. Então esse inferno, pregado por Pedro, esse cárcere, não é o inferno dos demônios, é o inferno onde estavam as almas dos justos. Repito, nós vemos no Antigo Testamento visões de Jeremias, quando ele entrega a espada, diz o livro de Macabeus, ele entrega uma espada, ele recebe uma espada da mão de Deus e entrega a Judas e Macabeus para que o povo judeu tenha a vitória sobre os seus inimigos, sobre o rei babilônico, sobretudo Antíoco. Então nós vemos que isso são o quê? Visões. Porque onde era que estavam essas almas? Porque são de antes de Cristo. Elas estavam no cárcere. Então dá-se a entender que esse cárcere não é... Isso nós vamos ver os ensinamentos do professor Felipe Aquino, ele também ensina a mesma coisa que estou ensinando aqui. Esse cárcere, ou seja, outros chamam de seio da terra, não é o inferno dos demônios. Então esse inferno seria, vamos dizer assim, um grau acima do inferno dos demônios. Como a grande santa mística viu as almas tomando chumbo derretido, sendo purificada. Sobretudo aquelas pessoas que tenham sido frias para com a fé neste mundo. Então, nós vamos perceber, e quando eu trouxe um vídeo falando que a passagem de Pedro estava se referindo ao purgatório, muitas pessoas cancelaram a inscrição do canal. Há muito tempo atrás, quando tinha cerca de 100 e poucos inscritos. Porque elas entenderam que eu estava pregando contra aquilo que diz o Catecismo da Santa Mãe Igreja. Aqui no YouTube você pode procurar o canal de Paulo Leitão, ex-pastor de Natal, e procure sobre o purgatório. Paulo Leitão, coloca assim, Paulo Leitão prega sobre o purgatório.
ou falando sobre o purgatório. Você vai entender que ele também, assim como o Padre Luiz Toro, vai falar que essa passagem de Pedro está se referindo ao purgatório. O Santo Catecismo diz que está referindo-se ao inferno, ao Hades, ao limbo. Que então aqui fique bem claro uma coisa, que se algumas pessoas usar falando que isso aqui é o purgatório, não está errado. Se algumas pessoas usar falando aqui do inferno, que não seja o inferno dos demônios, também está correto. Irmão, pela primeira vez estou vendo você em cima do muro. Você vai com os que os novos apologetas, ou seja, o que os apologetas de hoje estão ensinando, ou com a igreja, o catecismo? O catecismo romano vou citar outra vez, que é um catecismo grande. Esse é o catecismo de João Paulo II, Concílio Vaticano II. Né? Diz que Jesus, ao descer ao Hades, salvou todos aqueles que estavam no seio de Abraão. Às vezes a parábola de rico e Lázaro, Lázaro no seio de Abraão e o rico nas chamas do inferno, pedindo clemência. E se nós vamos ver, analisar o que a grande santa mística, Jesus mostrou para ela, que as almas que estavam tomando chumbo derretido era bem próximo do inferno, estavam 1 grau acima do inferno, a proximidade, a sua aproximação do inferno era de 1 grau. Logo nós vamos ver que o rico, na parábola do rico e Lázaro, estando no inferno, logo ele pode se comunicar com Lázaro. Então Jesus não salvou os condenados do inferno, os que estavam condenados, mas salvou quem? Os justos que estavam em outra parte do inferno. Você está compreendendo, amado? Você está entendendo? Jesus desceu ao Hades. Pedro diz na tradução da Ave Maria, desceu ao cárcere. Esse cárcere, então nós vamos ver que esse cárcere, ele é chamado também de Hades, porque ele está bem próximo do inferno. E ele é chamado de seio de Abraão. Eu já vi algumas pessoas dizer assim, algumas exegetas dizer, o seio de Abraão era o nome dado à eternidade, mas ninguém entrava na eternidade antes de Cristo. Jesus não ia dizer uma parábola antes da sua morte, antes de rasgar o véu para termos acesso à eternidade. Ninguém estava lá, não é? Na eternidade antes de Cristo, com Deus, só os anjos. Então, meu querido irmão, nós vamos ver que o Santo Catecismo ainda, ele nos diz assim, ó, no parágrafo 635, Cristo desceu, portanto, no seio da terra. Cristo desceu no seio da terra, a fim de que os mortos ouçam a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, vivam. João 5, 25. Veja que você está vendo isso aqui, o catecismo remetendo essa Sagrada Escritura para você entender que o catecismo é uma explicação da Bíblia Sagrada. E eu estou falando hoje aqui de uma doutrina muito difícil. A doutrina da mansão dos mortos. Então, no terceiro dia, no domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou. Então, Jesus foi à mansão dos mortos, ao inferno, ao limbo, ao Hades, não dos demônios, não o inferno dos demônios, mas o inferno, o cárcere, não é uma espécie de purgatório, onde estavam as almas dos justos, para que eles pudessem crer. Se ele desceu no mesmo espírito de Pedro para pregar aos que estavam detidos no cárcere, que estavam nessa prisão, nós podemos entender como esse inferno aí ser chamado de purgatório. Essa prisão. Olha, eu já vi muitos apologetas, muitos estudiosos dessa doutrina da mansão dos mortos. Existem muitas versões. O que a igreja nos diz que Jesus desceu ao inferno. Só que não o inferno dos demônios, mas o inferno onde estavam os espíritos dos justos. De Noé, de Elias, de Eliseu. Para que com Jesus anunciasse o evangelho da redenção, eles pudessem com Jesus inaugurar, como ele disse, a São Dimas na cruz. E é uma das palavras é uma das 7 palavras na cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Preste atenção.
ainda hoje estarás comigo em paraíso. Então, meu querido Simão, nós estamos vendo aqui que este Hades não é o Hades, não é o inferno dos demônios, mas é um purgatório, ou o purgatório, aonde está os espíritos dos justos, aonde já estão salvos. O purgatório não é isso. Quem vai para o purgatório já está salvo. Quem vai para o purgatório já está salvo. Claro que tem alma no purgatório que vai ficar lá até o dia do juízo universal, se purificando, mas já está salvo. As almas do purgatório são santas. E os justos diante de Cristo estavam onde? Estavam nesse Hades, esperando Cristo para levá-los à eternidade. Você está compreendendo, meu querido irmão? Que tudo arremete a compreender e entender que isso era o seu de Abraão, ou seja, que isso era o inferno, ou seja, o Hades, mas não inferno. Por quê? Porque é de sofrimento. Purgatório é de sofrimento também. Não é o inferno dos demônios e da condenação das almas que foram condenadas, como tipo a descendência de Caim, que não temia a Deus, era ateus. Então essas almas não. Desceu para salvar os justos, como os justos que estão no purgatório e são salvos. Estão me compreendendo, querido irmão? O que a Sagrada Escritura está dizendo? Jesus ainda cita no capítulo 12 de São Lucas 58 e 59: será jogado na prisão. Digo, não sairá de lá até pagares o último centavo. Veja, Pedro diz em outras traduções, e ele desceu à prisão. Eu estou falando aqui nos termos bíblicos, das traduções da Sagrada Escritura. Então, o que nós vamos entender, que nem a pregação que Paulo Leitão e que o Padre Luiz Touro diz que Jesus desceu ao cárcere, e eles usam o termo purgatório. Os justos não estavam no fogo das almas condenatórias do inferno. Por exemplo, já vi vários estudiosos perdão, dizer que as crianças abortadas, elas vão para o inferno. Porque o pagão não entra na eternidade. Só entra através do sacramento do batismo. O céu é aberto para ele. As 3 razões teológicas do batismo. Uma delas é o que? O céu se abre. Se torna filho de Deus no batismo. Então as crianças abortadas, elas vão para o inferno. Só não participam do fogo. Seria esse inferno onde estavam os justos. Não é? Onde estariam os justos que morreram antes de Cristo. Que nós vamos aqui ver muito bem que, se arremetendo-se ao seio de Abraão, como alguns apologetas afirmam veridicamente que o seio de Abraão é o purgatório, então nós vamos ver que aquele estágio mostrado da grande santa mística da igreja, que agora eu esqueci o nome, um grau acima do inferno, que os que estão no inferno falam com esses que estão a um grau acima do inferno. Nós vemos que na parábola o rico falava com Lázaro. Lázaro subiu com Cristo também. Ah, irmão, é uma parábola. Catecismo Romano diz, repito: Cristo, ao descer à mansão dos mortos, salvou os que estavam no seio de Abraão. Catecismo Romano, o grandão, diz isso, aquele catecismo grande. Então quer dizer, que Jesus desceu aos que estavam presos no cárcere, ou seja, que cárcere é esse? O purgatório. Né? Chamado de quê? De inferno, porque está um patamar do fogo. Do inferno, onde estão as almas condenadas. Por exemplo, uma beata estava de joelho de frente de uma capela, de uma paróquia. O anjo da guarda aparece para ela e diz: levanta daí que essa igreja, que esse templo aí não é católico. Esse templo aí é de um herege. E vou te mostrar onde ele está. E mostrou Lutero
no fogo mais alto do inferno, com demônios batendo pregos com marreta em sua cabeça. Essas são as almas condenatórias. Então Jesus não desceu para salvar essas. É errado usar o termo Jesus desceu para salvar as almas condenadas. Não, para salvar as almas dos justos, que morreram antes dele. Porque a eternidade estava lacrada, fechada. Então, meu querido Simão, o que nós vamos entender? Que essa prisão, que esse Hades, como diz outras traduções, nós vamos ver que Hades era um lugar de sacrifício lá. Depois tornou-se o lixão de Israel. Sacrifício ao deus Moloque que fazia. Queimava os seres humanos ao deus Moloque. No fogo. Então é chamado de Hades, o fogo. Os justos estariam no fogo do inferno, o inferno dos demônios? Se nós formos entender por este Hades, que passa depois a ser apenas um lixão, onde fica o lixo de Israel. Não é? Então nós vamos entender que Paulo diz em 1 Coríntios 3,15, a obra de cada um será provada pelo fogo. Se a obra resistir, o sujeito será salvo, de alguma maneira passando através do fogo. 1 Coríntios 3,15. Será salvo passando através do fogo. Então no purgatório também tem fogo. Então nós vamos entender que esse Hades pertencia ao purgatório, sendo que 1 grau acima do inferno, que foi mostrado a grande mística. Olha, eu já analisei, já estudei muita coisa sobre essa doutrina difícil que Jesus desceu à mansão dos mortos, dita no creio. Não é? Foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no 3º dia, domingo de Páscoa. Eu estou gravando esse vídeo num sábado de aleluia. No domingo seguinte será o domingo de Páscoa. Então, fica aqui para nós analisarmos, ou seja, para nós pensarmos. Se Jesus realmente desce ao inferno, não é o inferno dos demônios, como diz o Santo Catecismo e também o Catecismo Romano, o grandão. Jesus desceu à mansão dos mortos e salvou os que estavam no seio de Abraão. Então nós vamos entender que aqueles apologetas que dizem que o seio de Abraão é dado à eternidade, não é a eternidade, sim o purgatório. Eu analisei e estudei muito sobre essa questão. Então nós vamos entender o seguinte, não é? Que a pregação do padre Luiz Touro em dizer que é o purgatório, e Paulo Leitão são os meus professores, foram meus professores de Bíblia, ainda são. E quando eu trouxe no canal dizendo que quando Jesus desceu o cárcere, desceu o purgatório, não está errado. Porque o purgatório é semelhante ao inferno, ao sofrimento do inferno. E veja que quem estava no inferno falava com quem estava no purgatório. Não é? Que era o rico falando com Lázaro. Então, se o seio de Abraão é o purgatório, e o Catecismo Romano diz que ele salvou os que estavam no seio de Abraão, ou seja, no purgatório, então os justos estavam onde? No purgatório, 1 grau acima do inferno. E que foi chamado também de Hades, de limbo. Mas, irmão, isso não é inferno? Sim. A santa desmaiou quando Jesus mostrou para ela, porque ela disse que esse estágio que estava acima do inferno, 1 grau acima do inferno, tinha o mesmo suplício e sofrimento daqueles que estavam no inferno. Então nós vamos entender que esses compartimentos, que essas escadas que há no purgatório, os que estão tomando chumbo derretido das almas, que estão 1 grau acima do inferno, eles estão ali, ó. Vamos fazer aqui uma comparação. Aqui é o inferno. E aqui o purgatório que está 1 grau acima do inferno. Veja que o rico se comunica com Lázaro na parábola. Então, se logo o Catecismo Romano diz que aquilo ali arremete-se ao purgatório, então nós vamos entender que Jesus desceu ao purgatório, no pior estágio do purgatório, que estava ali 1 grau acima do inferno,
Mas o Apocalipse apresenta que ele agora tomou a chave do inferno e da morte. Ele agora tem poder sobre tudo. O príncipe deste mundo está julgado. É símbolo, uma prefiguração para falar que Jesus tem poder sobre tudo. Temei aquele, disse Jesus. Não aquele que mata o corpo, mas aquele que mata a alma, que pode lançá-la no inferno ou salvá-la. Temei quem? A Deus, que pode salvar e condenar. Então nós vemos aqui claramente, né, que esse inferno, que esse Hades não é o inferno dos demônios. Não é o inferno dos condenados, mas o inferno dos justos. E o inferno dos justos, onde as almas santas estão para purificar, é quem? O purgatório. Eu não estou aqui contrariando jamais a doutrina da igreja. Por isso que é catecismo e Bíblia. Mas para dizer que se alguém pregar que ali é o purgatório, não está errado. Se alguém pregar que ali é o inferno, e se disser que é o inferno dos demônios, está errado. Porque Jesus desceu à mansão dos mortos. Sobretudo que arremete Pedro, primeiro papa da igreja, ao dizer para pregar. É nesse mesmo espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora nos dias de Noé tinham sido rebeldes. Olha. Então nós vamos ver que nós não vamos morrer 100% em estado de santidade. Paulo diz, será salvo, mas passando de alguma maneira através do fogo. 1 Coríntios 3, 15. Então nós vamos entender que nós não vamos morrer 100% santos para ir diretamente para a eternidade. A santa teologia diz que o Papa, quando morre, ele vai direto para a eternidade, mas ele coloca um dedo no purgatório para purificar. Um dedo no purgatório para purificar. E nós, não é? Que somos pecadores, precisamos da purificação das nossas almas para entrar 100% santos na eternidade. Certo, meu querido irmão? Ficou claro? Eu espero que tenha ficado claro, né? Porque eu trouxe no vídeo, nesse canal, dizendo que o cárcere de Pedro era o purgatório, porque os meus professores, tanto Paulo Leitão como Padre Luiz Touro, usa na passagem do purgatório para dizer que ali é o purgatório. É um inferno, é um Hades, que não é o inferno condenatório, que não é o inferno onde já estão condenados por toda a eternidade, ou seja, o inferno dos demônios. Então, o Catecismo Romano remete-se ao ciclo de Abraão. Então, meu querido Senhor, nós entendemos que esse inferno é o purgatório, porque não é o inferno dos demônios, é onde estavam os espíritos dos justos, as almas santas. Ou seja, nós cremos que é o purgatório. Então, fica aqui esse vídeo, se inscreva nesse canal, não é? Convido mais um a se inscrever, nos ajuda a chegar aos 1000 inscritos, não é? Esse quadro novo neste canal, Catecismo e Bíblia, trazendo o que mostra, o que diz a Santa Mãe Igreja, não é? Mostrando no Catecismo e mostrando na Bíblia Sagrada. Amém? Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virem.